Olá, coisa boa estar aqui com você mais uma vez, com você no cinema. Hoje nós vamos conhecer doutora Carina Brito, a história dela, a trajetória dela, vamos entender como que funcionou algumas coisas que aconteceram na trajetória dela, porque aqui, como você já sabe, a tua história, a história das pessoas é contada como se fosse um belo longa-metragem. Doutora Carina Brito, seja bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada a você aqui por estar presente com todos vocês aqui. É uma grande honra. Bacana. A doutora Carina, ela atua numa área bem delicada que, ao mesmo tempo, é muito interessante. Assim, bacana, é bom de ver pessoas, né, que estão tratando e cuidando de pessoas que estão nesse momento. Você vai entender. Hoje você tem expertise, você tem foco, né, no tratamento de obesidade e controle de peso. Isso, sobrepeso e obesidade. Tá, e aí hoje, se a gente for olhar para o mundo, né, a gente vai ver que as pessoas elas estão vivendo isso e muitas, talvez a grande maioria, nem se dão conta, né, que estão vivendo um problema, que estão dentro de uma armadilha letal. Exatamente. Hoje os números são alarmantes, né? Aham. Só no mundo a gente tem 1 bilhão de pacientes com sobrepeso, Muita coisa. né? Onde 500 milhões estão na faixa da obesidade. Esses números aqui no Brasil, 20% da população é obesa e 60% está no sobrepeso. Então, e os números estão cada vez, a projeção para 2030, pior, né? Esses números estão aí aumentando. Porque hoje, no dia a dia, tudo faz com que a gente acumule energia, Tá. né? E aí é uma doença que ela vem acompanhada de outras doenças, quando ela já está instalada. E as pessoas, elas não consideram que a obesidade é uma doença. E ela é causadora de outras doenças, inclusive o câncer. Ia te perguntar isso agora. Então, a gente deve sim olhar para sobrepeso e obesidade como uma doença, de verdade. Doença crônica, progressiva, que com o abandono do tratamento tem altas chances de recidiva. E aí, como você estava falando, ela vem trazendo outras complicações. Sim, normalmente quando a gente pega o paciente no consultório, ele já é um paciente que tem problema com a pressão alta, ele é diabético, ele tem um aumento do risco, talvez ele não seja diabético ou hipertenso, mas ele tem um aumento da circunferência abdominal, onde já aumenta o risco cardíaco. E ele é um paciente que ele chega, tem gordura no fígado, né, tem outras doenças associadas, transtorno do sono. Tá. E ele realmente ele trata tudo isso daí e ele não dá atenção ao sobrepeso e obesidade. Tá, eu vou perguntar agora como leigo, tá? Quais são os sinais de alerta, tá? Você falou de sono, né? Quais são os sinais de alerta que as pessoas elas podem observar em si ou em alguém próximo e dizer, poxa, aqui está um sinal que eu preciso cuidar, preciso dar atenção a isso. Normalmente esses pacientes, eles têm uma queda de energia, uma fadiga, eles têm neuroinflamação, às vezes eles têm sintomas de depressão, são tratados para a depressão, são pacientes ansiosos, chegam tratados para a ansiedade. Todo esse conjunto com outras doenças associadas está também ligado ao transtorno do sobrepeso. Então, eles roncam à noite, tem aquela apneia do sono, eles não conseguem dormir, né? Eles acordam na madrugada. Consequentemente, não tem um bom rendimento durante o dia. Pela manhã, eles estão altamente cansados. Tem também a narcolepsia, aqueles pacientes que ele tem um transtorno do sono, durante o dia eles dormem em qualquer lugar, né? Eles estão ali, tem risco na direção também. E aí eles não se dão conta, eles estão ali e termina achando que está normal, tá né? normal, Se acostuma. Está normal e realmente eles vêm de outros, eles não são acolhidos, né? Eles acham, e eu nunca falo assim, ai, vamos... Não, você não veio aqui para perder peso. Você não veio aqui para um programa de emagrecimento. Tá. Você veio aqui para tratar uma doença que a consequência vai ser justamente o controle da doença e você vai perder peso. Entendi. E assim, é muito comum eles irem fazer exames ou laboratoriais, ou chegar a um carnaval, parar a medicação da obesidade e do sobrepeso, e não para a medicação da pressão. Eu disse, sua pressão está normal, você deixou de tomar o remédio da pressão?
Não. E porque parou de tomar medicação para tratar, gerenciar o sobrepeso e Exatamente obesidade. porque não considera, não vê como doença. Não considera, né? E eles realmente é um mito assim que a gente tem que desmistificar, porque os números realmente são alarmantes. A genética a gente já tem, né? Eu sou Sim. filha de uma mãe obesa, mas a hereditariedade. Mas quem aponta o gatilho somos nós, né? De acordo com o estilo de vida que a gente vai levar, eu aí, como sendo trabalhadora noturna, sempre dava muitos plantões. E aí a gente vai acionando falta de atividade física, né? A gente acumula mais Tá. comida do que gasta, isso é óbvio. E aí você acaba disparando o gatilho contra você e ativando. Mas não necessariamente, se você vem de uma família com sobrepeso e obesidade, você será obeso. Então Você não há sentença, né? Não há sentença não para esse tipo de doença. Não, de jeito nenhum. Você pode, levando um estilo de vida saudável, entendendo que você já vem com essa hereditariedade, você pode sim se cuidar e jamais ir para o sobrepeso. Ou seja, ficar de alerta. E aí eu tenho... como que eu consigo identificar? Estou, e de novo, repetindo, estou perguntando como alguém leigo que está, tipo, totalmente desinformado sobre esse assunto e quero chamar a atenção para que essas pessoas comecem a perceber que existe algo errado ali. Qual é o ponto que me faz identificar que, poxa, eu estou, no meu caso, né, se eu parar de frente para o espelho, eu já percebo que eu estou acima do peso. Alguma coisa está desconforme ali. Mas, no geral, como que a gente consegue perceber que está no momento de começar a cuidar? É muito difícil, porque às vezes nem o paciente tem essa visão que você está vendo aí, tá? Às vezes eles se olham no espelho, eles têm alguns transtornos que eles não se veem ali na obesidade e no sobrepeso. Sim. Ou ele se acostuma. E o ambiente, a ambiência que a gente fala, familiar também, contribui para isso. São pacientes são pessoas que os amigos, o ritmo, o estilo de vida dele é todo mundo assim. Como ele come, quando ele sai. Então, é difícil ele se dar conta, né? Ele realmente tem que ter um insight, alguém que acione. E são pacientes que normalmente são muito tímidos, às vezes não tiram fotos, né? Não estão aí nas redes sociais, baixa produtividade no trabalho. O que é que eu digo? Aquele paciente que ele se sente incomodado, porque todos nós sabemos ali que a gente está aquilo dali incomodado. Procure ajuda médica. Hoje, a obesidade tem tratamento, as medicações são altamente eficazes, com grandes chances de cura, cada vez mais chegando, mais novas no mercado, ou seja, disponível para a gente. E cada vez mais a via disponível estão sendo as medicações futuras e vão ser cada vez mais a via injetável. Porque justamente por isso, porque o paciente não tem uma boa absorção, o sobrepeso, né? Com o sobrepeso, a disbiose, que é o transtorno da microbiota intestinal, faz com que aquele paciente, além dele ser obeso, ele tem uma massa magra baixa. E a queda dessa massa magra, que a gente fala, que é a sarcopenia, a partir dos 35 anos de idade também, é prejudicial à saúde, que a gente tem que fazer exercício físico, construir uma massa magra, para justamente a gente ter uma terceira idade saudável, uma longevidade. Então, esses pacientes, a gente tem que realmente estar aqui debatendo isso, falando para as pessoas a importância delas se cuidarem, de serem tratadas, que hoje elas têm que ser acolhidas, que elas não vão sofrer, que a gente tem um apoio, uma equipe multidisciplinar, onde ajuda esses pacientes a passarem por isso com grandes chances, assim, que serem bem acolhidos e ter sucesso. Então, doutora, se eu tiver errado, você pode me corrigir sem problema, mas você concorda que por as pessoas muitas vezes tentarem da forma errada, perder peso, tentar emagrecer, tentar mudar de estilo e não conseguir, provavelmente por estar tentando fazer da forma errada, aí não consegue, aí desiste, aí depois por algum motivo tenta de novo, não consegue, desiste, começa a trazer isso para naturalidade e, tipo, não tem o que fazer, a idade do meu metabolismo já mudou, ou então é de família, é hereditário, fulano é, outro não é, ou seja lá qual for a desculpa, né, que as pessoas terminam se justificando. Isso pode ser também um dos fatores que mantém as pessoas ali naquela situação? Sim, a gente tem que entender que somos indivíduos únicos. Não é porque o seu tratamento é um.
seus gatilhos emocionais, o que você tem, se você tem um transtorno de ansiedade, se você tem um transtorno da compulsão alimentar, isso não quer dizer que eu tenha. Então, o que serviu para você não é receita de bolo. Eu não tenho que deixar de ir no médico e porque você está usando tais medicações e está tendo sucesso, que eu vá lá e me automedique sem a ajuda dos profissionais. Importante isso. Então, cada plano terapêutico do indivíduo, ele é de acordo com que o estilo de vida dele. Tá. Né? Então, para mim pode funcionar o jejum intermitente, para você não. Então, isso a gente tem que... Então, as pessoas têm esse mito de, e como é que você está tomando a medicação? Claro que algumas são altamente controladas, outras não. O que é que acaba? Nesse período agora do verão, as pessoas vão em busca do corpo perfeito, do emagrecimento desenfreado, e elas começam a esgotar as medicações dos pacientes de uso crônico. Então, esses pacientes ficam até sem medicação, porque as pessoas começam a utilizar, porque é hora de emagrecer para o verão, para o carnaval. E isso está totalmente errado. Então, eu sempre digo, somos únicos e o tratamento que é para mim não é para você. Então, a melhor coisa é procurar ajuda médica. E aí, como é que se dá o tratamento? Vamos lá. Como eu falei, né? Eu acredito, minha esposa reclama muito, né? Que não consegue dormir perto de mim, coitada, porque eu ronco alto pra caramba. E é um problema bem comum, conversando com alguns casais, amigos, é um problema bem comum que as esposas, né, sofrem com os maridos. Como é que se dá o tratamento? Como é que se dá o passo a passo até começar a ter resultados, começar a ver mudanças? Provavelmente, se você perder, aí a gente tratar o seu peso, você aí eliminando 10 quilos, você não vai ter o mesmo sono que você tem agora. Né? Você não vai ter uma pressão tão alta nesse diafragma. Você vai dormir, sua esposa agradece e vai dormir melhor. Ou seja, consequentemente, você não dorme bem. Você não consegue atingir uma noite de sono, que a gente fala que é o sono REM, aquele sono profundo. Sim. Então, você tem um sono desqualificado. Então, você pode acordar à noite. Dependendo da hora que você come também antes de dormir, isso te faz com que aumente teu açúcar no sangue durante a noite. Tá. Então, é um período que não se deve, né? Você se alimentar tanto açúcar à noite. Então, a gente já identificando isso, a gente já consegue. Então, tem que ver outras patologias. Então, transtorno do sono você já tem, apneia você já tem, isso é uma doença. Então, a gente vai fazer investigação com a polissonografia para ver isso daí. Melhorar essa qualidade do sono. A gente vê se você tem outras doenças associadas, no caso, se tem gordura no fígado, faz uma anamnese, um exame físico minucioso, né, níveis pressóricos, exames laboratoriais e de imagem, faz totalmente um questionário, tanto de fisiológico, estilo de vida, que você preenche antes de chegar na consulta. Chegando na consulta, a gente faz uma análise de bioimpedância digital, onde a gente vê alguns marcadores, né, que esses marcadores são o percentual de gordura, a sua massa magra, os níveis de hidratação, a sua saúde celular, porque toda doença começa na célula, né? Então, a saúde celular e o ângulo de fase, onde me fala os riscos de doenças crônicas. Então, a gente vê sua taxa metabólica basal, se você está com um metabolismo realmente que está funcionando bem. Vamos investigar outras doenças, né? Então, a gente sai descendo. Então, faz uma análise aí. Tem transtornos da tireoide, tem histórico, vamos investigar. Já está com algum período de tendo refluxo, gastrite, transtorno intestinal, sai fazendo toda essa investigação. Daí a gente vê também a parte do como é que está a sua higiene do sono, como é que são os seus hábitos alimentares, né? Como é que você come rápido, se come bebendo, né, se ingere bebida alcoólica, como é seu estilo de vida, a quantidade de alimento e que tipo de alimento você está comendo. E a gente começa a traçar um plano para você de acordo com isso aí. Você é um paciente ansioso, é um paciente depressivo, é um paciente que está comendo pelo sabor, pela emoção, né? Tem sinais de compulsão alimentar. Né? Você vai lá, hoje você chega, como é o tamanho do teu prato? Então, é toda uma análise aí que a gente senta com o paciente, com a gente. Então, a gente vê também essa parte, eu vejo muito essa parte que eu também estudei, fiz a parte do sistema integrativo de saúde, de terapia. Então, a maioria dos pacientes, eles têm componentes emocionais associados.
desde pequena, da nossa criação, das nossas crenças, pai, mãe. Que vem trazendo Vem tudo isso. trazendo, né? A mãe, normalmente a avó, e quando a gente sai de casa, quer dar o quê? Coma, tá aqui, ó, quer dar um conforto. A comida pra gente quer dizer celebrar, comemorar. Então a gente sai traçando e a gente tem que fazer isso. Eu tenho que ver o emocional, como é que tá, como é que você tá. Normalmente as pessoas estão com baixa produtividade no trabalho, você não se sente bem, você sente que também não está mais naquele foco, como aquela vontade de viver. Então é impressionante como esses meus pacientes, eles mudam realmente a vida dele. É muito gratificante. Porque antes eu passei muito tempo, eu atuei 12 anos como mastologista. Tá. E eu acabava que eu senti isso, que eu tinha um componente emocional, porque eu estava ali tratando câncer, eu via aquelas pacientes que elas diziam para mim, mas eu fiz a mamografia o ano passado e não tinha nada. Como é que agora eu desenvolvi um câncer de mama? Quer dizer, aquilo dali me deixava inquieta em dizer para aquelas pacientes que realmente a mamografia era um método de diagnóstico precoce, mas que sempre, eu nunca via paciente como uma mama. Eu sempre estava, como é que estão os níveis de vitamina D? Você está fazendo atividade física? Você sabia que você está no sobrepeso? Então... Ou seja, aquele indivíduo, ele estava com um ambiente favorável para o câncer. Total. E aí sempre também vinham outros componentes emocionais. E aí uma coisa foi puxando a outra, eu fui vendo a parte hormonal, a parte de reposição de vitaminas e minerais. Então, hoje a gente tem as terapias injetáveis, né, para a maioria dos pacientes, porque como o paciente não tem uma boa absorção, e muitos deles não conseguem tomar aquela quantidade de suplemento, a gente sai fazendo essa nutrição desse paciente. Logo após isso, com equilíbrio, a gente vê as carências hormonais e faz essa reposição também. E como eu gosto muito também da física quântica, boa. E aí a gente começa também a ajudar o paciente, que ele precisa fazer novas conexões neurais, né? Quando vier aqueles pensamentos, eu quero comer isso. Não, a gente começa a ensinar ele, olha, você tem que agir assim, você tem que gerar uma emoção, de se imaginar, se olhar no espelho, como é que você se sentiria. Não é só pensar, ele sentir, ele vibrar. Porque a partir do momento que a mente materializa, Tá. então que ele se sente ali, então isso ajuda bastante a ele vibrar e ele se sentir E aí tem todo um trabalho realmente de equilíbrio que é muita coisa, assim, mas que é muito satisfatório, porque o paciente muda de vida, né? Eles são gratos, assim, eles saem de uma doença altamente crônica e, às vezes, eles não conseguem nem amarrar um sapato, têm filhos pequenos. E sem falar que eu digo, quando a gente consegue diminuir a circunferência abdominal em 10 centímetros e o paciente ele já ganhou 10 anos de vida. Se ele estava programado metabolicamente para morrer aos 70 anos, com aqueles 10 centímetros, eu digo, parabéns, hoje você ganhou 10 anos de vida na sua vida. Ou seja, além de se livrar, não é só se livrar de um problema, é ganhar vida, ganhar tempo de vida com qualidade. Ganhar longevidade. Hoje a gente está disponível, a gente quer maior longevidade, a gente está aqui, a medicina está muito... focada nisso, nessa qualidade de vida, e a gente só precisa que as pessoas entendam. E, assim, infelizmente, hoje, realmente, a gente também tem que ajudar essas pessoas, porque eles acham que dieta é caro, que dieta é luxo. Na verdade, eu nem gosto desse, eu digo, dieta. Não, hoje você veio aqui para mudar, a gente vai fazer uma programação alimentar, a gente vai ter que fazer... construir um novo estilo de vida, construir uma nova pessoa. Exatamente. Na verdade, é exatamente isso. É trocar, né? Começar a ter um novo estilo de vida. Não sei se a esse nível, mas dietas restritivas, né? Pessoas que aleatoriamente vão tirando isso, tira açúcar, tira pão, enfim, vai restringindo demais. Isso pode ser uma porta de entrada para outros problemas, não? Sim, sempre. As dietas muito restritivas, o paciente ele até tem aquele resultado, né, que ele acha que foi ótimo, rápido, mas acaba atuando em outras vias que faz com que você piore a compulsão alimentar. Então vem aquele famoso efeito sanfona, né, que o paciente ele perde peso, mas daqui a pouco ele começa a comer e atua em outras áreas de privação. Normalmente o paciente que ele já tem tratamento, ele já é o obeso, ele já tem algo na infância ali, de ter se sentido pequeno, de ter sido privado, e tem o comer emocional. E aí, quando ele acha que vai para essa estratégia das dietas restritivas, acabam acionando gatilhos mais fortes lá na frente. Então, naquele momento, ele
tem um pouco de resultado, mas depois ele volta, retorna com piora dos sintomas. Eu vou fazer uma pergunta que estavam me fazendo ali lá atrás, estavam me pedindo para fazer essa pergunta. Por exemplo, uma pessoa que cortou, comia normalmente, mas cortou pão, massa, tudo. Isso pode ou pode ajudar a desenvolver algum tipo de intolerância? Não, não. É o seguinte, quando normalmente a gente tira os alimentos que não são saudáveis, o açúcar, né? A gente diz que até o açúcar ele leva 7 dias para a gente conseguir formar novos hábitos, ou glúten, ou a gente começa a retirar esses alimentos, o leite, né? Que hoje tudo é feito para durar muito, Sim. com muito conteúdo químico, o solo já não é mais o mesmo, a quantidade de agrotóxicos, enfim, nada é mais do que era antes. A partir do momento que a gente retira esses alimentos, que a gente volta por algum motivo, isso é muito comum. Os pacientes, eles lá na frente se permitem dizer, eu voltei a comer glúten e eu me senti mal. Claro, aí você vê a potência do glúten. Tá. Não é porque desenvolveu... De jeito por conta nenhum. Aquilo Tá. dali é que ele faz em você todos os dias. Tá. Só que você, naquele momento, está inflamado e não está ali sentindo. Está acostumado já com aqueles sintomas. Claro, quando a gente começa a te tratar, que começa a retirar esses alimentos, muitos não toleram mais. Tá. Então é a reação, o corpo tá limpinho, e aí vem aquela reação porque exatamente estava limpo e colocou algo que não deveria estar ali. Você passou um período sem ingerir aquele alimento, o corpo livre, né? Ele começa realmente, quando você introduz novamente esse alimento, você nota realmente o poder do glúten, né? Como ele é intolerante. E o glúten, ele foi geneticamente modificado, né? Ele foi um glúten realmente que foi programado, que hoje ele é muito mais agressivo do que era antes. E tudo tem glúten. Sim. Tudo tem glúten que a Ou gente seja, imagina. então esse encontro do glúten de hoje com o leite de hoje Exato. Aí isso aí pra gente está sendo, para as crianças, inclusive, é por isso que estão aparecendo tantas doenças crônicas, né? E a gente também fala que hoje a programação tem que ser até antes da gente conceber, de engravidar. Né? Eu fui uma mãe que fui obesa, hoje minha filha ela veio do ambiente obesogênico, de uma microbiota obesogênica, e eu não tinha aquele conhecimento na época que eu tenho hoje, mas hoje, quando eu pego as minhas mulheres, muitas delas novas, com outras doenças, síndrome do ovário policístico, que já são doenças ligadas à resistência à insulina, e elas chegam para mim e com ovário policístico, a gente diz, vamos, está querendo engravidar? Vamos primeiro tratar, gerenciar esse peso, né, diminuir essa resistência à insulina, vamos programar esse casal metabolicamente. Porque para gerar uma criança ali dentro, imagine, se ela já vem de um espermatozoide inflamado, junto com um ovário, um óvulo ali que não está muito... Não, isso não vai dar certo. Então, aí as chances de já vir uma criança com várias doenças ao longo, alergias, ela já vem. Então, aquele bebê que já vem ali, já vem com várias cargas genéticas aí que vão na nossa vida aí lá na frente. E a gente, hoje, tendo esse conhecimento, eu faço questão de fazer isso com minhas mulheres. É um trabalho que eu gosto muito também de fazer. Adorei essa conversa. Então, vamos lá. Então, se a gente olhar para o corpo, se olhar para o meu corpo, as pessoas começarem a olhar para o seu corpo como uma máquina, né, que ela deveria funcionar em perfeita harmonia e que o nosso alimento é o combustível, é o óleo que eu trago para dentro dessa máquina para ela funcionar bem. Se eu não trago um combustível, um óleo, que ele seja de boa qualidade, vai prejudicando o funcionamento dessa máquina, que são o aparecimento de deficiências, doenças e até coisas mais graves lá na frente. Eu substituindo isso, por exemplo, como você falou, trocando a alimentação, o estilo de vida, cortando aquilo que não é saudável para essa máquina, praticando atividade física, eu estou fazendo com que essa máquina volte a funcionar na sua mais perfeita forma. A gente pode olhar dessa forma? Pode sim, pode. Hoje a gente consegue, o corpo humano, o céu é o limite. A gente, na verdade, nasceu para isso. Tudo está em movimento. E por que não a gente não está em movimento? Por que a gente agora está estocando energia? Para que estocar tanta energia? Então a gente tem que ver que tudo hoje faz com que a gente coma, né?
não gasta energia. O iFood está na mão, o Instagram está ali tomando tempo de tela. De repente você está vendo ali, vem um patrocinado de uma comida. Aí você olha seus amigos, quer dizer. Então a gente tem que... É o ambiente também, a gente tem que cuidar. Ambiência, até as pessoas, como é que está a família, o que é aquilo dali. Então é todo um controle. A gente tem que fazer diagnóstico minucioso do que está acontecendo. Mas aí você pode sim atingir a sua máxima performance, né, sair se desafiando. E às vezes a gente fala que se pode trocar uma compulsão alimentar por um novo hábito. Né, que isso aí é um exercício, uma corrida. Maravilha. Eu preciso trocar minha esposa, não por outra. Eu preciso trocar minha esposa com a mente que come besteira por ela, pela mente que come coisa saudável. Minha esposa adora comer bobagem. Adora. Tem que trocar a mente dela. Tem que trocar, girar a chave da cabecinha dela. Não, temos que fazer uma virada de chave sim na mente dela, com certeza. E assim, gostar, tudo bem, não vai deixar de ser permitido, mas não fazer isso de vocês um hábito, né? E pode ser que ela esteja ali ajudando. Sua esposa também é você ganhar peso, né? Então é muito comum que um paciente tem esse insight, se conscientiza e logo depois traz a família. Então é muito comum hoje eu tratar muita gente da família. E aí ver o resultado, ver o quanto foi, que realmente, como hoje, você tem o controle e você aceita que isso é uma compulsão, que é um comer emocional, que isso não faz parte de você. E hoje você olhar para a comida e dizer, não, isso está errado, né? Então dá aquela girada de chave, estimular alguns neurotransmissores, melhorar os níveis de serotonina, que é o hormônio é um neurotransmissor da felicidade. Isso faz uma diferença enorme. Então é muito interessante. A gente traz a família junto, os filhos. É bem interessante. Maravilha. Você já passou por isso, você esteve nesse ambiente, né, de sobrepeso e tal. E hoje, depois de ter passado, o que é que você pode nos trazer como os maiores ganhos que você teve, não só os óbvios, né, mas assim, no teu dia a dia, no seu estilo de vida, qualidade de vida? Qualidade de vida é que hoje eu tenho muito mais tempo com minha família, eu posso fazer atividades com ela que eu não fazia, eu sempre estava cansada, já fui uma mãe numa maternidade tarde, e ali eu sempre estava muito cansada, irritada, com alteração do humor, queda da libido, né? Às vezes eu tinha episódios de... não estava feliz nem com minha profissão mais. Tá. Então, aquilo dali, disse, gente, o que é que está acontecendo? Então, já tinha outras doenças, no meu caso, associadas, como algumas doenças autoimunes, hoje que eu faço o controle, que já provavelmente foram decorrentes da obesidade. Então, hoje eu tenho total noção que eu sou uma paciente que eu tenho o controle da doença, né? Ainda luto com ela, mas o mais gratificante é isso, é ver que eu mudei o ambiente, meu marido também está ali comigo, minha filha, né? Hoje a gente já fala em fazer maratona, enfim, né? Isso é muito interessante, a qualidade de vida. E hoje eu tenho um prazer enorme porque eu encontrei um propósito de realmente, se na mastologia eu era o propósito do câncer, hoje eu sei que é muito maior. Né? Muito maior, porque você muda a vida realmente das pessoas, inclusive você previne outras doenças, você salva casamento, né? Mulheres que estão ali achando que elas estão, ou os maridos que elas estão, ela está irritada, ela está ranzinza, não, aquilo dali ela está inflamada, ela está no climatério, ela não tem mais a vontade de viver, e aí a filha na adolescência, então é todo um transtorno. Sai desequilibrando tudo, é um total desequilíbrio. Inclusive isso que você falou anteriormente, que essa energia, o corpo humano é em movimento, é toda uma frequência. Todos os órgãos, eles têm que trabalhar como uma orquestra aí no mesmo ritmo, né? Uma sinfonia. Maravilha. Quando ocorre esse ambiente de doenças, há esse desequilíbrio. Então, é como se o pâncreas trabalhasse demais para controlar o açúcar, a tireoide de menos. Então, está tudo desorganizado. A gente precisa equilibrar isso daí também. Termina sobrecarregando alguém e... sobrecarrega uns e faz o déficit de outras, e desequilibra outros, e a gente não tem consciência disso, né? Maravilha. Bom, e aí o que acontece? Ó, não só na questão da doença, né? A doença, se livra da doença, ótimo. Mas, veja só, aparência física melhora, você se sente melhor, você se sente bem, a autoestima vai lá para cima, casamento melhora. O humor melhora, a relação com filhos, colegas de trabalho, com a sociedade, com o mundo, com Deus.
melhora. Ou seja, não é só uma questão de vestir um número menor, né? É muito mais amplo que isso. Você falou aí, Deus, a gente veio aqui para isso, né? Para um propósito, justamente. Ele não quer ver a gente assim, sem essa conexão com ele, porque realmente, quando você encontra, você tem que estar sempre realmente, até o espiritual o influencia. Você encontra esse propósito, você muda a sua vida, então você volta a se relacionar com as pessoas, você encontra a vontade de viver, você também tem o controle dos gatilhos emocionais que você hoje já se dá conta, algumas crenças que não são reais, e você tem uma noção de quantas coisas acontecem ao seu redor que você não se dava conta. Olha aí, esse foi o filme, né, da história da doutora Carina Brito. Obrigado, viu? Obrigado. Compartilhar isso com a gente não só ajuda que as pessoas visualizem que elas precisam ter mais atenção a isso, como também, né, é um sinal de alerta para que eu possa mostrar, alertar, ajudar outros que estão ao meu redor. Isso é importante a gente saber que a minha dor é a dor de várias outras pessoas. E elas podem ser ajudadas, elas saiam aí, não tem que sair da zona de conforto, tem que dar o passo, tem que superar esse medo, tem que saber que elas estão doentes e procurar ajuda. A gente está aqui para isso e eu sou muito grata. O que precisarem aí, estamos aqui. Só me diga então, como é que a gente faz para entrar em contato com você, ver Instagram, telefone? Tem o meu Instagram, né, que é @DRA Carina com C Brito. E hoje meu consultório a gente atende lá meu pai também me ajuda hoje, que faz a parte de nutrologia, lá no Rio Mar, na Torre 4, na clínica Carina Brito. Boa. 1405 a sala. Obrigado mais uma vez, doutora. Obrigada a você, Brito. Foi uma honra. Muito obrigada a todos aí pelo acolhimento. Essa foi a história contada pela doutora Carina Brito. Bacana, né? Show de bola ver tudo isso acontecendo, tá bom? Fica ligado, curte o canal, ativa aí as notificações, porque assim que tiver mais um vídeo aqui contando uma história, trazendo mais um filme, né, pra gente contar a história, você vai ser notificado, tá bom? Forte abraço, até a próxima.